Foz, senhora. Parteira. Foz, senhora. Senhora, por favor, aguente mais um pouco. O Marquês estará aqui em breve. Shadai, a criada. Senhora. Chanyang, a empregada. O Marquês esbofeteou esta serva. Ele disse a esta serva para sair. Ele também instruiu o pajem para preparar a carruagem, para ir a Torres Wuxian, para encontrar aquela mulher chamada Azul. É Azul Mengial de novo. Numa hora dessas. O Marquês ainda está pensando nela. Isso é ruim. A senhora está sangrando muito. A vida da senhora está por um fio agora. Não importa o que. Ainda precisamos pedir ao Marquês para vir e tomar uma decisão. Continue forçando, senhora, esforce. Marquês. O que há para entrar em pânico? Você finalmente está aqui. A senhora está em trabalho de parto há um dia e uma noite. A vida dela está por um fio. Por favor, eu imploro, entre e veja. Senhora, continue assim. Quando as mulheres dão à luz, não é sempre assim? Se ela não tivesse, naquela época, tramado tão meticulosamente para se casar comigo, ela não teria que sofrer este tormento agora. A senhora deu à luz. Foi só neste momento que eu entendi. O que eu tinha pensado ser meu desejo realizado, era meramente o meu desejo não correspondido. E todo esse pecado tinha acabado de começar. 7 anos depois. Mãe, vamos nos divertir. Yu, filho de Jiang Wanken. Mãe, papai veio ao meu quarto ontem à noite. Ele acariciou minha cabeça e até me convenceu a dormir. Diga-me, ele gosta de mim agora? Yu. Papai alguma vez te disse por que ele fez isso? Ouvi aquelas pessoas no pátio dizerem que o papai está trazendo uma mulher chamada Azul para casa. Chamada Zil? Como esperado. Todos estes anos, Zhao Zhenyan ainda não a esqueceu. Yu. Talvez em breve. Teremos que ir para outro lugar. Por quê? Porque esta mulher chamada Zil é a amada do papai. Já que ela voltou, a residência do Marquês não nos tolerará mais. Mas se o papai realmente pretende nos expulsar, então por que ele trouxe isso de volta? Ele nunca me deu um presente tão bom antes. Como devo dizer a ele? Zhao Zhenyan está feliz. É porque ele está trazendo Zhu Mengyao para a família. Esta coisa não é nada ali de sua. Uma pequena compensação concedida ao seu filho. Papai, você finalmente voltou para ver a mamãe e eu. Ele está sendo irracional? Ou você não entende? Eu não te disse. Na frente dos outros. Você deve me chamar pelo meu título. Entendido. Marquês. Isto é claramente como os criados se dirigem a ele. 7 anos se passaram. Zhao Zhenyan não só proíbe Yu de chamá-lo de papai. Ele também, do fundo do coração, o despreza. Zhenyan, eu sei que você sempre não gostou de mim. Mas Yu é seu filho biológico. Ele é inocente. Você precisa ser tão cruel. Como você tramou naquela época, para me forçar a casar com você e subir na minha cama. Agora você está começando a usar a criança para me ameaçar novamente. Por todos esses anos, eu permiti que você vivesse na residência do Marquês. No entanto, você se vira e me chama de insensível. Eu já te expliquei muitas vezes. Foi sua mãe quem implorou ao meu pai para ir perante o imperador. E foi assim que... Cala a boca. Não quero ouvir sua explicação. Marquês, não assuste a mamãe. A culpa é toda minha. Eu me perguntava por que não conseguia encontrá-lo. Quem te disse para tocar neste cavalinho de madeira? De fato. Que tipo de mãe? Cria que tipo de filho? Com uma idade tão jovem, você realmente aprendeu a roubar. Você ousa tocar em algo que não é seu. Então, este cavalinho de madeira, ele o comprou para dar ao filho de sua paixão de infância. Aos olhos dele, Yu não merece nem um pouco do favoritismo do pai.
Yu, não tenha medo. Mamãe está aqui. Mamãe vai te levar para casa. Mamãe. Você vai se divorciar do papai. Mamãe, o papai não nos quer mais. Ele nunca nos amou. Não, somos nós que não o queremos mais. Mamãe vai te levar de volta para a propriedade do Duque Gengo. De volta para a nossa própria casa. É isso mesmo? Mas ele nunca me permitiu chamá-lo de papai. Eu não quero ir embora ainda. Que tal darmos a ele mais 3 chances? Se ele realmente nos despreza, então iremos embora para sempre. E nunca mais voltaremos. Certo. Zhao Zhenyan. Yu e eu lhe daremos mais 3 chances. Se você for indigno de um coração sincero de criança, então, nós o faremos para sempre. Desaparecer de nossas vidas. Zumanyan, a cantora da Torre Zuixia. Senhora, olhe. Ela é uma mulher. Realmente ousa entrar descaradamente pelo portão principal. Aqueles que não sabem pensariam que ela era a marquesa, oficialmente casada, e retornou como senhora da casa. Ela deve ser a senhorita Zhu, certo? Ela é realmente linda. Ouvi dizer que naquela época o marquês estava determinado a se casar com ela como sua esposa principal. No entanto, devido ao casamento concedido pelo imperador, ele só se casou com a atual senhora. Então a senhora não é aquela que tomou o lugar original da senhorita Zhu. Eu acho, é porque a atual senhora tem alguma semelhança com a senhorita Zhu. Caso contrário, mesmo que o marquês desafiasse o decreto imperial, ele não se teria casado com ela. Eles estão indo longe demais, em plena luz do dia. Eles estão caluniando a senhora da casa. Vou lá dar-lhes uma boa lição agora mesmo. Esqueça. É apenas um segredo aberto. Com a atitude indiferente de Zhao Zhenyan. Todos na propriedade. Quem não seguiria a liderança dele? Rápido, levante-se, levante-se. Zumen Yao. É verdadeiramente digna de ser a estrela do pavilhão Zuixian. Gentil e bela, de dentro para fora. Ela é exatamente o tipo que Zhao Zhenyan gosta. Não admira que ela pudesse fazê-lo por tanto tempo. Nunca a esquecer. Vá. Arranje um quarto decente. Os futuros arranjos de moradia de Xiao Yao serão na residência do Marquês. Sim. Senhora, ela está apenas se mudando tão descaradamente. Onde isso a deixa? Não importa. De qualquer forma, estou voltando para a propriedade do Duque Gengo. Eu realmente não esperava. Uma residência de marquês digna. Trazer alguém com os feitos invertido. O marquês realmente está desconsiderando até mesmo sua reputação e dignidade. Ele esqueceu que a residência do marquês é o que é hoje, inteiramente graças aos seus esforços. Outros podem não ter a capacidade para fazer Zhao Zhenyan agir dessa maneira, mas ela é diferente. Porque você ainda está aí parado, atordoado. Você não viu que um novo convidado chegou à propriedade. Marquês, todos esses anos, se não fosse pela Nossa Senhora, contribuindo com dinheiro e esforço, para gerenciar tudo na residência do Marquês. Esta residência do Marquês, há muito tempo não passaria de um monte de lama. Você não pode simplesmente deixar a senhorita Zhu entrar na casa assim, e deixá-la colher benefícios prontos. Imprudenta. Como você ousa falar comigo assim? Jiang Wanken. Não só você não consegue criar seu filho adequadamente, mas até seus servos são tão indisciplinados. Zhao Jia estava apenas falando por mim. Se você tem raiva no coração, você pode direcionar tudo para mim. Zhao Lan. É tudo culpa minha. Eu imprudentemente pedi para você me trazer para a propriedade, mas eu esqueci que você já tem uma família. Senhora, eu realmente não tenho intenção de competir com você. Eu só desejo implorar a Zhao Lan para me dar um lugar para ficar. Por favor, aceite esta reverência minha. E me permita entrar na residência do Marquês. Por favor, dê a esta pessoa infeliz um meio de viver. Xiao Yao, levante-se. Já que você não tem intenção de contender comigo, por que me forçar a aceitar uma cortesia tão grandiosa? Parece um apelo. Mas na realidade, é coerção. Zhao Lan. Eu não. Dentro desta propriedade, em última análise, eu tenho a palavra final. Eu permito que você entre na propriedade.
Vamos ver quem ousa proferir uma única palavra de discórdia. Já que o Marquês insiste que a senhorita Zhu entre nos aposentos internos, então farei os arranjos. Xia Yao. Vou-te mostrar o pátio. Zhao Lang. Você já está exausto de trabalhar fora o dia todo. Quanto aos assuntos da residência interna, por favor, incomode a senhora para me levar. Tenho outros assuntos para tratar. Não tenho tempo para acompanhar a senhorita Zhu. Jiang Wanken. Leve Xia Yao de volta para a residência dela. Instruar sobre todos os assuntos grandes e pequenos dentro da propriedade. Isso é o que você, como a senhora da casa, deve fazer. Certo. Aqui estão o livro Razão e as chaves do seu quarto. Já que você está morando aqui, você precisará manter registros de agora em diante. O livro Razão. Gerenciei a casa por 3 anos. Desagradada até por cães e gatos. Você acha que sou tão tola quanto você? Que usou todos os meios para entrar na residência do Marquês, mas no fim das contas não conseguiu conquistar o coração de Zhao Lang? Pare. O quê? Toquei num ponto sensível? Eu entrei na residência do Marquês para desfrutar de uma vida de facilidade, diferente de você, que fica com um homem que não a ama, servindo diligentemente. E no final você não acabou de preparar o vestido de noiva para mim? Existe a possibilidade de que sua glória atual seja inteiramente devido ao meu apoio, sem mim. O tipo de bênçãos que você deseja desfrutar, ele talvez não consiga realmente proporcionar. Já disse o suficiente. Já que você conquistou profundamente o coração dele, então você logo deverá ter uma procissão de dote vermelho de 10 li e ser levada para casa. Porque se dará ao trabalho de travar uma guerra de palavras aqui? Ser levada para a propriedade é apenas uma questão de tempo. Meu filho será o herdeiro legítimo da residência do Marquês no futuro. Diferente de você, que se esforça tanto, mas no final não conseguiu sequer garantir um status adequado para seu filho, conquistar uma reputação decente. Verdadeiramente inútil. Amanhã é o 8º aniversário de Yu Yu. Mesmo que Zhao Zhenyan não o reconheça, vou garantir que ele tenha uma grande celebração e seja inserido na genealogia do clã. Assim que eu me tornar a senhora da residência do Marquês, eu concederei ao seu filho um barracão de lenha e alguma comida restante. Se ele se comportar, tudo bem. Se ele não obedecer, então eu o venderei. Farei com que ele mendigue nas ruas e se torne um pequeno mendigo. Você está sonhando. Se você ousar prejudicar meu filho minimamente, eu vou lutar com você até a morte. Me solte. Você. Eu desprezo. O que você tem para lutar comigo? O que você está fazendo? Zhao Lang. Zhao Yao, você está bem? A senhora é a dona da casa. Ela quer estabelecer regras para mim. Eu naturalmente devo aceitá-las. Peça desculpas. Ela caiu sozinha. Não fui eu que a fiz cair. Você. Zhao Lang, a senhora é uma dama nobre de uma família poderosa. Ela tem um temperamento mimado. Ela despreza pessoas como eu, pessoas de origens tão humildes. Eu devo suportar isso. Que atuação. Quase me faz derramar lágrimas por você. Zhao Zhenyan. Hoje você trouxe Zhu Mengyao para a residência do Marquês. Mesmo que Zhu Mengyao tenha me incriminado, sua indiscriminada crença unilateral é o que realmente gela meu coração. Você tem mais 2 chances. Para. Se você ousar sair por aquela porta hoje, vou pegar suas chaves de volta e tirar sua autoridade sobre a casa. Não me importo. De qualquer forma, esta casa, não quero gerenciá-la há muito tempo. O salão ancestral da família Zhao. Mãe. Estou com sono.
Por que você não está me deixando voltar para o meu quarto para dormir? Yu. Amanhã é o seu 8º aniversário. Então, esta noite, você precisa dormir um pouco mais tarde. E acordar mais cedo amanhã. Só então poderemos expressar nossa reverência pelos ancestrais da família Zhao. Mas entrar no registro de família é um grande negócio. O papai deve concordar primeiro. O papai nunca celebrou meu aniversário. Ele virá amanhã. Yu está certo. Por 7 anos, Zhao Zhenyan nunca se importou com o aniversário dele. Ele estaria disposto a dar à criança um status legítimo. Ele deveria estar disposto. Senhora, o Marquês disse. A cerimônia de adoção de amanhã é um grande evento. Ele pessoalmente enviou alguém para entregar as vestes cerimoniais. Por favor, peça ao jovem mestre para se preparar. Ele comparecerá pessoalmente amanhã. Yu, escute. Pai não só virá amanhã, mas ele também enviou pessoalmente alguém para entregar as vestes cerimoniais do filho legítimo. Que ótimo, mãe. Eu sabia. O papai gosta de mim agora. Mãe, quando eu usar essas roupas, não vou parecer muito impressionante. Claro. Mãe, quando eu usar essas roupas, serei capaz de abertamente e legitimamente chamar o Marquês de papai. Talvez. Assim que eu me tornar o filho legítimo do Marquês, eu definitivamente protegerei a mãe. E farei com que aquelas pessoas não possam mais te intimidar abertamente ou secretamente. Não me importo com o que acontece comigo. Contanto que Zhenyan esteja disposto a deixar Yu entrar no registro da família Zhao. Isso prova que em seu coração ainda temos um lugar. A hora auspiciosa está quase chegando. Porque o papai ainda não chegou. Pai prometeu que viria. Então ele definitivamente virá. Os anciãos estão todos prontos. Vocês dois ainda estão atrasando aqui. Vocês querem que a família inteira espere por vocês? Papai, você realmente veio. Esta é a primeira vez que ele cumpre sua promessa. Estou tão feliz. Mãe, eu sabia. Pai se importa conosco. Como você me chamou? Marquês. Vamos primeiro. Para não perdermos a hora auspiciosa. O salão ancestral da família Zhao. A hora auspiciosa chegou. Velho Zhang. Começa a cerimônia. Guarda livros. Aos estimados antepassados acima. Hoje, um sucessor herda o espírito justo do céu e da terra. Continuando o legado ancestral. Primeira reverência. Neste dia auspicioso cuidadosamente escolhido, nós o recebemos respeitosamente de volta ao clã e no registro familiar, recitando a criação do céu e da terra. Segunda reverência. Recitando a origem das linhagens. Teste de parentesco por gota de sangue. Que a linhagem perdure para sempre, trazendo glória ao nome da família, e que o incenso ancestral caia eternamente. Presunçoso, você é da linhagem da família Zhao. Em plena luz do dia, como pode ser tão tímido? Yu, seja obediente. Você não sempre quis receber o reconhecimento do pai e se tornar o filho legítimo do Marquês? Terceira reverência. Herdando os ensinamentos ancestrais. Espere. Este mapa astral escrito aqui. Jia Shel Jinwu Guibenzu Gisi. Zhenyan, o que você está fazendo? Estes não são os caracteres de nascimento de Yu.
Não toque no meu papai. Minyan, não seja rude. Maniar, filho de Zilmanial. Esta é a residência do Marquês. Você deve mostrar o comportamento de um irmão mais velho. Eu não tenho um irmão mais velho. Minha mãe só me deu à luz. E daí, você é realmente um filho bastardo. Patriarca. Jane Yan, o que é que se passa exatamente? Hoje é o dia em que Yu entra no registro familiar. Como um menino entrou correndo aqui? Você deveria olhar de perto. Minyan, o filho legítimo da residência do Marquês. Meu nome está escrito nisto. Aquele que não é amado pelo papai. Esse é um filho bastardo. Ele e a mãe dele são ambos. Então, você quer que o filho de um estranho substitua seu próprio filho biológico para entrar no registro da família do clã Zhao e se torne o filho legítimo da residência do Marquês? É isso mesmo? A vida na capital já não é fácil. Alguém com o status de Zhao Yao e trazendo uma criança pode facilmente ser criticado e alvo de fofocas por outros. Como você espera que ela sobreviva? Mas Yu é seu filho biológico. Como você espera que ele encare o mundo no futuro? Ele viveu no luxo desde a infância, desfrutando de uma vida privilegiada na residência do Marquês. Mesmo que ele não entre no registro da família agora, quem ousaria realmente falar mal dele? Então, desde o início, você nunca teve a intenção de lhe dar um status adequado. É isso mesmo? Então por que você enviou as vestes cerimoniais do filho legítimo? Para quê? E por que esta cerimônia hoje? Minyan não é meu filho biológico. É preciso, naturalmente, fazer um show completo para silenciar a todos. O teste de reconhecimento por gota de sangue, ele nunca conseguiria passar. Então, você quer que seu próprio filho biológico seja um degrau para o filho da sua paixão de infância, seja um degrau para pavimentar o caminho para o futuro dele. É isso mesmo? Jane Yan, Jeon Won-Ken é uma dama de uma família proeminente. Yu também é seu sangue. E ela é meramente uma mulher, trazendo consigo um rapaz rude e ignorante. Você quer que o filho de uma mulher entre no registro de família do clã Zhao? Isso realmente traz vergonha para a família. Senhora, o ancião do clã está certo em admoestar. Com a minha origem, como eu poderia ser digna de entrar na grande residência do Marquês? Zhao Lang também tem pena de mim, nesta vasta cidade capital. Minyan e eu não temos lugar para chamar de nosso. Por favor, nenhum de vocês deve culpá-lo. Zhao Lang, eu te disse há muito tempo que para assuntos como este, a senhora não concordaria. Eu ainda deveria levar Minyan e sair rapidamente. Para. Já que eu já concordei. Para deixar você e Minyan à vontade. A cerimónia continuará. Zhao Zhenyan. No fim das contas, o que eu digo vale nesta residência do Marquês. Não permitindo que mais ninguém interceda. Continue. Zhao Zhenyan. Você se preocupa com Zhu Mengyao e o filho dela, lutando na capital, mas nunca considerou que seu próprio filho seria desprezado pelos outros de agora em diante, aos seus olhos. Yu, somos realmente tão sem valor? Mãe. Pai nunca pensou em me reconhecer como filho dele. Porque ele não me reconhece. Eu o faço sentir vergonha. Meu filho nasceu claramente na residência de um marquês, mas não pode ter um status adequado. Cerimônia de conclusão. Que pecado cometi para fazer meu filho sofrer assim comigo? Não, Yu. Tudo é culpa da mãe. Você é o mais inocente. Mãe, isso é claramente culpa do pai. A primeira vez, ele trouxe a concubina Zhou. Não só ele te mostrou desprazer, mas ele também machucou sua mão. A segunda vez, ele, na frente de todos, deixou o filho da concubina Zhou me substituir como filho legítimo. Pai só tem mais uma chance. Translated and narrated by M Media. Yu. O que o pai fez hoje foi errado. Pai pede desculpas a você. Hoje é seu aniversário. Pai está te dando isso. Obrigado, pai. The film was translated and narrated by M Media. Yu. Já que Minyan
Já se tornou o da nossa residência do Marquês. Filho legítimo oficial. Não é mais muito apropriado para você usar essas vestes cerimoniais. Poderia facilmente levar a crítica de outros. Porque você não as tira. De fato, todos os presentes. Veio com um preço. O amor incondicional de Zhao Zhenyan. É algo que Yu e eu nunca receberemos nesta vida. Zhao Zhenyan, você é realmente demais. Mãe, não discuta com o pai. Eu vou apenas tirar as roupas. Zhao Zhenyan. Durante a cerimônia de sucessão, você humilhou publicamente seu filho. Esta terceira chance também foi esgotada por você. Remover publicamente o traje oficial. É uma grande humilhação. Isso é equivalente a anunciar a todo o clã que, de agora em diante, Min Yan é o único herdeiro legítimo da residência do Marquês. Jiang Guanqing. Agora você e o infeliz que você gerou nunca mais terão chance de se reerguer. Marquês, Yu terminou de tirá-las. Marquês, cuide-se. Esta é a única vez que seu filho o chamou de Marquês de bom grado. Zhao Zhenyan. Você nunca mais ouvirá ele te chamar de pai com entusiasmo. Pai, estou com sono. Leve-me para a cama. The film was translated and Tudo bem. narrated by M Media. Mãe, vamos. Certo. O que Yu acabou de dizer? Ir. Ir para onde, então? Esqueça. Devo ter ouvido errado. Jiang Wanqing se importa muito com o título de esposa do Marquês. Ela definitivamente não estaria disposta a sair. A casa que eu gerenciei por 7 anos. Carta de divórcio. Vamos, mãe. Senhora, a carruagem está pronta. Podemos partir a qualquer momento. Carta de divórcio. Zhao Jai. Depois que partirmos, entregue esta carta de divórcio ao Marquês. O sol está destinado a se pôr. Algumas coisas, por mais que você tente, não podem ser mudadas. Zhao Zhenyan. Pensei que com esforço eu poderia um dia aquecer seu coração. Mas eu estava errada. Yu. Você acha que este presente parece bom? Está bom. Então vamos dar para tio Zhao como presente de aniversário. Está certo? Certo. Senhora. O seu servo finalmente a encontrou. Por favor, apresse-se para casa. A senhora não esteve aqui nestes últimos 2 dias. E o pátio da residência do Marquês está um caos. Agora, a residência do Marquês e eu não temos nenhuma conexão.
já que Zhao Zhenyan trouxe sua amada amante para casa. Ele deveria deixá-la aprender a gerenciar a casa. O que está a dizer, senhora? A senhora não sabe, já que a senhora não esteve aqui nestes últimos 2 dias. O Marquês está 100 vezes descontente. Ele fica no seu quarto o dia todo. E uma vez que ele está lá, é por todo o dia. O seu servo pensa. O Marquês apenas sente a sua falta. O quê? É realmente um caminho estreito para inimigos. Pensar que eu te encontraria aqui. Que má sorte. Jiang Guanqin, eu não esperava que, depois de deixar a residência do Marquês, sua vida fosse tão ruim. Lutando para sobreviver sozinha com uma criança. Seu corpo inteiro cheira a pobreza. É realmente nojento. Foi isso que você disse, que Zhao Zhenyan sente minha falta. Senhora, eu... O quê? Saudades de você? Jiang Guanqin, não faça as pessoas rirem até caírem. É melhor eu te dizer. Zhao Lang na noite passada ficou no meu quarto a noite toda. Em breve, eu me tornarei a senhora da residência do Marquês. Esta mulher vem semear a discórdia todas as vezes, entre a senhora e o Marquês. No entanto, o Marquês ainda não a castiga. O céu realmente não tem olhos. Então eu desejo que seu lindo sonho se realize. Zhao Jai, verifique, por favor. Sim. Yu, vamos. Sim. Jiang Guanqin, não se gabe demais tão cedo. Em 2 dias será a celebração de aniversário de Zhao Yi na residência do Marquês Dongshan. Nesse momento, Zhao Lang me levará para comparecer. Então toda a capital saberá que eu sou a verdadeira senhora da residência do Marquês. Você apenas espere para se tornar uma mulher descartada, motivo de chacota para todos. Vamos. Há muito tempo que não nos vemos. Saudações, Marquês. Marquês. E esta é... Ela está. Eu sou a dama recém-trazida para a residência do Marquês. Meu nome é Zumeng Yao. Marquês. Não é a senhora. Da propriedade do Duque Gengo. Uma princesa do condado. Como é que há uma extra? Ei. A senhora recentemente teve um imprevisto em casa. Ela não está na residência, então. Por favor. Esta Torre Zuixian é um lugar de devassidão. Quantas garotas lá podem ser decentes? Exatamente, exatamente. Ela é meramente uma cortesã de origem. Para poder entrar na prestigiada residência do Marquês, ela deveria ter comportado-se, mas em vez disso, não ouviu. Ela causou uma enorme cena na residência do Marquês. E na verdade forçou a senhora do Marquês a deixar a residência com raiva. Isso é verdade. Claro que é verdade. Caso contrário, por que não está a senhora Jiang aqui hoje? O Marquês realmente desconsiderou sua reputação e dignidade por Zumeng Yao, trazendo uma amante de fora para o banquete principal. Se a notícia se espalhar, ele não tem medo de ser ridicularizado. Uma amante de fora com tanta honra. Não haverá uma segunda no mundo. Mas ela realmente não deveria ter deixado Zhao Zhenyan trazê-la para uma família aristocrática tão proeminente. Banquete, que é feito para exibir a honra da família. Se ela causar problemas, aquela que será punida será apenas ela, esta mulher sem status, sem título e sem antecedentes. Não importa o que aconteça depois. Nós apenas assistiremos ao espetáculo. Não comente. Sim. Vamos, Yu. Celebração da longevidade. Todos. Bem-vindos, todos. O banquete de aniversário começa. Todos, por favor, sentem-se. Por favor, deem as boas-vindas ao Marquês de Dongshan. Zhao Yi, o Marquês de Dongshan. Todos, por favor, sentem-se. Por favor, todos, apresentem os vossos presentes. Desejando ao Marquês fortuna ilimitada como o Mar do Leste e longevidade tão duradoura quanto as montanhas do Sul. Não há necessidade de formalidades. Por favor, sentem-se. Zhao Yao. O que preparamos para o tio? Onde está o presente de felicitações? Droga, Zhao Jingyan. Especificamente de Yuzhou para seu tio. O presente de congratulações trazido de volta.
Parece que Minyan o pegou. Esta criança. Ele não mexeria nele, certo? Parece ter sido deixado na carruagem. O que você estava fazendo? O Marquês é famosamente conhecido na capital como o Rei do Inferno de Rosto Frio. Se você o provocar, não é apenas você, nem mesmo o meu título de nobreza estará seguro. Marquês, por favor, acalme sua raiva. Eu irei encontrá-lo agora. Vá rápido. The film was translated and Jiang Wan narrated by Ken. N Media. Não faria no banquete principal. Um erro tão grande. Tanto interna quanto externamente. Ela sempre consegue manter o decoro adequado. Minyan. 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 Por que você correu para cá? Levante-se rapidamente. Você me assustou até a morte. Sua criança, se você gosta desta pintura, apenas deixe seu pai comprar outra para você. De qualquer forma, ele está sempre nos mimando. Então isso não é grande coisa. Da próxima vez, você não tem permissão para pegar coisas sem permissão novamente. Você me ouviu? Tudo bem. Vá brincar. Não tropece ou esbarre em nada. Jaolan. Desejando respeitosamente ao tio uma vida longa e pacífica, isto é o que seu humilde sobrinho preparou para o tio. Uma pintura de um artista renomado. Uma pintura de paisagem com flores de ameixa. Residência do Marquês de Pingyuan, Zhao Jianyan. Apresenta uma pintura de paisagem com flores de ameixa. Zhao Jianyan. Sua audácia cresceu bastante agora. Você não trouxe sua esposa legítima para o banquete, mas trouxe esta mulher em vez disso. Você quer que toda a capital faça uma zombaria da nossa família Zhao. Tio, por favor, acalme sua raiva. É que Jiang Wanqie tinha problemas em casa e voltou para visitar parentes. Não foi que seu humilde sobrinho deliberadamente não a trouxe? Sim, Marquês. Jaolan, por causa desta sua pintura, correu 5 cavalos até a morte. Ele enviou alguém de 1000 li de distância para entregá-lo de Yuzhou. Isso mostra que a sinceridade dele é Presunçoso. Em um grande banquete de uma família nobre. Como pode uma estranha como você intervir tão livremente? Zhao Jianyan. É esta a sua sinceridade meticulosamente preparada para mim? O que está acontecendo aqui? Quem fez isso? Oh meu Deus! Como Minyan pôde realmente desenhar nisso? Acabou. O que fazemos agora? Zhao Jianyan. É este o seu presente de felicitação, cuidadosamente preparado para mim? Isso é apenas um acidente. Tio, The film seu was humilde sobrinho não sabia. translated and Presunçoso. narrated by Parece N que sua posição como Marquês Pingyuan ainda é muito confortável. Hoje, Sua Majestade mencionou-me. A reorganização do Exército Oriental. Estamos com falta de mãos firmes. Caso contrário, você vai para lá. Não. Marquês, isso é um mal-entendido. Ouça-me explicar. Cale-se. O que você é? Como ousa interromper arbitrariamente e causar problemas no meu banquete? Jaolan. Eu. Zhao Jianyan, você desconsidera a etiqueta, trazendo uma cortesã para a casa e trazendo vergonha para a mansão Zhao. Hoje, estou falando com você. Ainda assim, ela interrompe descaradamente. Isso é apropriado ou não? Você geralmente educa as pessoas em sua mansão desta forma? Hoje, com todos os convidados presentes, você está tentando fazê-los ver nossa mansão Zhao como se não tivesse regras? Meu senhor, não foi isso que eu quis dizer. Cala a boca. Você não está envergonhado o suficiente? Quando meu tio está falando, você não tem lugar para interromper. Zhao Jianyan, eu não deveria me intrometer nos seus assuntos de família, mas hoje, vocês dois, no meu banquete de aniversário, causaram tal perturbação. Exijo uma explicação de você. Jaolan. Eu. Olha o que seu filho fez. Eu sempre tratei você e seu filho muito bem, não é? É assim que você me retribui e me desonra. Jaolan. Minyan ficou momentaneamente confuso. Ele ainda é uma criança. Ele tem apenas 8 anos de idade.
Ele tem 8 anos e você também tem 8? Criar um filho para ser tão mal educado. E você ainda tem a audácia de discutir. Agora, retire-se rapidamente. Jiang Wanqin e eu, nunca em público, nos causariam tal constrangimento. Todas as vezes eles sempre demonstraram etiqueta perfeita. Eles sempre me dão prestígio quando estão fora, mesmo quando confrontados com dificuldades de outros. Eles lidam com isso impecavelmente. Zhao Zhenyan, embora você tenha sido enobrecido e estabelecido sua própria mansão, e tenha a proteção da família Zhao, se você continuar a deixar a casa tão desorganizada, cedo ou tarde, você pagará o preço. As palavras do tio são uma lição bem aprendida. Traga o filho dela para cá. Sim. Não. Minyan ainda é jovem. Ele não entende as coisas. Ele é apenas uma criança. Ele não consegue suportar o castigo. Eu te imploro, por favor, não. Mas ele causou tal problema. Se ele não for punido, como posso dar uma explicação ao tio? Ele é apenas uma criança. Ele cometeu um erro no calor do momento. O que é muito normal, eu garanto. Eu o disciplinarei rigorosamente quando voltar. Ele nunca mais ousará fazer isso. Zhao Zhenyan, ouvi dizer que ele causou uma grande cena na cerimônia de adoção, expulsando seu filho biológico da residência do Marquês e tomando para si a posição de filho legítimo. Isso é verdade? Já que você já o reconheceu como o filho legítimo da família Zhao, então as ações dele estão todas relacionadas à família Zhao e à sua reputação. Você pense bem. Traga-o para cá. Não. Zhao Lang. Traga-o. Sim. Não, não, espere um momento. Zhao Lang. Já que você insiste em trazer Minyan, que tal eu ir buscá-lo eu mesmo? Todos os convidados estão aqui hoje. Não se faça de tolo aqui. Eu entendo. O que aconteceu hoje foi de fato minha culpa e de Minyan, eu prometo. Eu prometo que ele não fará isso novamente. Eu definitivamente o trarei. Tempo de meio incenso. Se você não voltar, eu pessoalmente levarei pessoas para encontrá-lo. Sim. Filho ilegítimo, por que você também está comparecendo ao banquete? Minha mãe disse. Você e sua mãe só merecem ser desprezados e mendigar nas ruas. Eu também não sou filho ilegítimo. Você realmente disse que não é filho ilegítimo. Então me diga, quem é seu pai? Meu pai é filho ilegítimo. Mãe. Mesmo que você chore até ficar rouco hoje, ninguém virá te salvar. Pare. O que você está fazendo? Minyan, venha aqui. Rápido. Você está bem, Minyan? Ele te intimidou? Mãe, eu meramente tive uma pequena discussão com ele. Ele então me intimidou de propósito. Eu estava furioso. Foi por isso que eu o empurrei. Você está mentindo. Minyan, a mãe sabe que você foi injustiçado. Mas agora, não é a hora para você ficar triste. Você pegou o presente de aniversário destinado ao Marquês de Dongshan e o estragou. Agora o Marquês quer levá-lo ao salão principal para questioná-lo. Mãe, o que devemos fazer? Não se preocupe, a mãe vai ajudá-lo a pensar em uma solução. Minyan, você deve se lembrar do que a mãe te disse. Em seguida, não importa como o Marquês de Dongshan o questione, você deve negar tudo. Caso contrário, o Marquês nos expulsará mãe e filho da residência do Marquês. Você me ouve? Aquela pintura não foi intencionalmente danificada por você, mas sim você foi coagido por alguém. Mas e se ele me perguntar? Quem me coagiu? Naturalmente foi ele. Você está mentindo. Minyan, lembra do que a mãe acabou de te dizer?
Bom menino. Marquês. O tempo de meio incenso está quase a acabar. Vai encontrá-los. Sim. Jaolan. Voltamos. Papai, Yu. O que você está fazendo aqui? Yu, para onde você fugiu? Por que você está coberto de tanta poeira? mamãe, eles todos me intimidaram. Marquês de Dongshang, por favor, não se ofenda. A natureza brincalhona de uma criança. Foi realmente sem intenção. Esta concubina levará a criança agora. Wan Ken. Não precisa ser tão formal. Jiang Wanken. Você desapareceu com Yu por tantos dias. Para onde exatamente você foi? Onde Yu e eu fomos? O que isso tem a ver com o Marquês? Você. Como ousa falar comigo assim? Papai, eu não estraguei o presente de aniversário intencionalmente. Foi o Yu. Ele me ensinou a fazer isso. O que foi aquilo? Você está falando bobagem. Você está mentindo. Foi você. Você também disse que se eu não fizesse o que você disse, você teria alguém para me bater e me jogar para fora. Eu estava com medo. Foi por isso que eu desenhei na pintura. Isso mesmo, Jaolan. Quando cheguei agora, Minyan estava sentado no chão. E ficava murmurando, dizendo que nunca mais ousaria fazer isso. Naquela hora, Yu estava de pé em frente a ele. É por isso. Ah, certo. Olhe para o rosto de Minyan. Ainda há uma marca de lama nele. Papai, a culpa é toda minha. Eu não deveria ter discutido com Yu. Deixando-o bravo. E fazendo-me empurrar. Claramente, você foi quem me parou primeiro. E me bateu. Eu nem te toquei. Isso é porque você humilhou minha mãe. Você a chamou de inútil, dizendo que só merecíamos mendigar nas ruas. E não éramos aptos a ficar na residência do Marquês de jeito nenhum. Foi por isso que eu fiquei bravo. E foi por isso que eu te bati. Yu. Na sua tenra idade, como pode dizer tais coisas? Não é assim. Jaolan. Esqueça. Eu sei que há muitas críticas sobre mim do mundo exterior. Crianças, você sabe. Elas falam sem restrição. Essas palavras. Ele deve tê-las aprendido com adultos. Não o culpe. Cale a boca. Yu, não tenha medo. A mamãe está com você. Diga a verdade. O que aconteceu hoje? O que exatamente está acontecendo? Essas palavras de Minyan. Ele estava apenas no pátio, me perseguindo e me xingando. Eu não esperava que houvesse alguém como ele neste mundo para me incriminar na frente de todos. Pai, por favor, veja claramente. Minyan realmente não ousaria. Eu realmente não ouso. Exatamente. Você realmente não ousa. Porque você é um mentiroso habitual. Muito provavelmente, você foi instigado por um adulto. Jaolan, eu sei. A senhora nunca gostou de mim. Mas ela também não pode, na frente de todos, me caluniar assim. Silêncio. Jiang Wanken. Este assunto pode ser um mal-entendido. Chega, Zhao Zhenyan. Você é realmente cego. Tudo o que aconteceu hoje mostra claramente que foi Zumeng Yao e seu filho incriminando Yu. Como você ousa me falar sobre mal-entendidos ou não, você realmente não tem consciência. Jaolan, Minyan e eu não ousaríamos. Talvez Yu estivesse com medo de ser punida, por isso não ousou admitir. Se for esse o caso, então minha filha e eu teremos que aguentar e aceitar essa perda silenciosa. Cale a boca. Hoje, todos vocês estão presentes. Ninguém pode deixar de ver através de tudo o que você fez. Se você disser mais uma palavra, eu vou te chutar de novo. Feche bem a boca. Você entende? Yu. A mãe está aqui hoje. Você só precisa dizer a verdade. E todos vão te apoiar. Mãe, Yu não mentiu. Se eu menti, que eu seja atingido por um raio. E seja um fracasso para a vida toda. Yu ainda é uma criança.
Como você pode fazer um juramento tão venenoso? Tios. Yu preferiria viver uma vida difícil para sempre do que ser acusado injustamente. Mãe, agora mesmo naquele pátio. Minha me empurrou. As declarações deles agora mesmo eram The todas film da was tia translated e foram and combinadas em seu narrated ouvido. by M. Media. Você está caluniando minha mãe e eu de novo. Minyan, o que você está fazendo? Olhe. O que é isso? Droga. Saí muito rápido agora. E esqueci de limpar a marca na mão de Minyan. Não é isto. A mancha de tinta do desenho de grafite. A evidência é irrefutável. O que mais você tem a dizer? Já que o assunto está claro. Zhao Zhenyan, este é um assunto de sua família. Se eu falar, posso ser acusado de parcialidade. Você toma a decisão. Sim, tio. Como esperado do renomado rei do inferno vivo da capital. Embora ele tenha me dito para decidir por mim mesmo, ele não me disse para ir embora. Isso é um aviso para mim. Se eu não lidar com isso adequadamente, ele também não vai deixar passar. Zhao Lang. Após retornar à mansão, você irá refletir sobre suas ações a portas fechadas. Sem minha ordem. Você não deve sair da mansão. Zhao Zhenyan. Zhao Zhenyan. Você pune na superfície, mas na realidade, você a protege. Chegou a este ponto. Ainda assim você desconsidera a reputação da família Zhao, insistindo em proteger os dois. Parece que você continua impenitente. Com efeito imediato, Zhu Mengyao deve ser expulsa da casa. Dentro da capital, ninguém tem permissão para abrigá-la. Se ela deseja viver, ela deve partir da capital para sempre. Tio Júnior. Xia Yao, ela cometeu um erro grave ao retornar à mansão. Certamente os punirei, mãe e filho, severamente. No entanto, eu sinceramente imploro a você, considerando a fragilidade da mãe e da criança. Com uma mãe e criança sozinhas, seria realmente difícil para eles ganharem a vida. Marquês. The film was Marquês, admitimos nosso erro. translated and Por favor, narrated poupe-nos, by mãe e M. filho. Media. Você percebe seu erro agora? Tarde demais. Zhao Zhenyan. Você deveria saber o que significa se opor a mim, Zhao Yin, na capital. E que destino o aguarda. Zhao Lang. Zhao Lang. Você não pode nos abandonar. Por favor, interceda por nós. A criança não pode ficar sem pai. Zhao Lang. Ainda se lembrando de antigas afeições, com pena de uma criada. E uma vez até enviou dinheiro por causa de um sonho. Você não esqueceu seus sentimentos passados por ela. E você não consegue desapegar. Outra pessoa gerencia sua corte interna. Zhao Zhenyan. Você quer ter tudo. Em última análise, é altamente provável que você não ganhará nada. Eu. Zhao Zhenyan. Algumas pessoas servem outras com sua beleza. Se problemas reais surgirem mais tarde. Então, mais do que apenas uma ou duas pessoas serão implicadas. Zhao Lang. Acredito que você deve ter muito claro. Este seu título de marquês. Como foi obtido? Atualmente, a mansão Zhao está em perigo iminente. O único que pode nos salvar deste terrível apuro é a propriedade do Duque Zhengo. Mas sem mim. Xia Yao, como ela conseguirá viver na capital? Ela não passa de uma raposa que o seduz a negligenciar suas ambições e fala bobagens, causando problemas. Se ela não tivesse instigado isso, nossa mansão Zhao não estaria agora limpando uma bagunça tão grande. Agora que a princesa do condado está disposta a se casar com você, isso não só resolve a situação da nossa mansão Zhao, mas se sua majestade estiver satisfeito, ele pode até, por causa dela, conceder-lhe um título nobre, e todos os aspectos. Nossa mansão Zhao só tem a ganhar. O que mais você tem para hesitar? Zhao Jai, olhe. A menos que se sinta na própria pele. Não se compreende a dor. Uma vez que as consequências recaiam sobre você, então os chamados votos jurados sobre montanhas e mares. O que é que não podemos viver um sem o outro? Provarão ser falsos. Agora que Zhu Mengyao foi condenada, ele ainda pode abandoná-la.
Isso não é ridículo? Senhora, você realmente não deveria se preocupar com os outros. Antes, por causa dele, você sofreu na residência do Marquês. Mas você... Não importa. De agora em diante, nossos dias nunca mais serão assim. Enquanto Yu The estiver film was bem, translated eu não me and importo com mais narrated by nada. M. Media. Zhao Jianyan. Você pode escolher não fazer o que eu digo, já que você está determinado a protegê-la. Então sua posição como marquês está efetivamente acabada. Já que você não tem sentimentos por Wan Ken, por que não escrever uma carta de divórcio mútuo e se separar dela? Cada um seguindo seu próprio futuro? Zhao Lang. Zhao Lang, você não pode nos abandonar. Eu te imploro. Por favor, salve-nos. Não. Não posso concordar com um divórcio mútuo. Não vou concordar com um divórcio mútuo. Sem divórcio mútuo, você talvez esteja pensando em se divorciar de sua esposa. Não. Não vou me divorciar da minha esposa. The film was Pensei translated bem. and narrated by M. Media. Vou lidar com tudo isso adequadamente. Dê-me algum tempo. Minha paciência é limitada. Zhao Jianyan. Já que você não consegue se decidir, então eu decidirei por você. De hoje em diante, Zhao Jianyan deve ser confinado à residência do Marquês para autorreflexão. Espere até que você tenha pensado claramente. Venha me ver depois disso. Acompanhe o convidado para fora. Obrigado, tio. Prepara a carruagem. Voltar para a residência. Zhao Lang. Ming Yan. Você não pode nos abandonar. Yu, vá buscar nossos presentes preparados para nossos tios. Depois de entregá-los, iremos para casa também. Wan Ken. Saudações, Marquês. Wan Ken. Faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos. Ainda assim você está tão distante de mim. O que aconteceu naquela época? Foi de fato minha supervisão. Naquela época, você admirava Zhao Jianyan, insistindo em se casar com ninguém além dele. Quando eu disse aquelas palavras a você então, foi de fato um pouco precipitado. Você usou isso para me rejeitar. Eu não te culpo. Você sabe. Claro, naquela época, minhas considerações não foram suficientemente aprofundadas. Mas agora a situação é completamente diferente. Wan Ken. Hoje, estou te pedindo em casamento novamente. O pedido que fiz naquele dia. Você está disposta a aceitar? O quê? Tio. Que seu aniversário seja alegre. E que você se eleve como o sol. Certo. Venha. Obrigado, Yu. O tio vai te levar para o quintal, para comer comida deliciosa, certo? Certo. Yu, dessa. Marquês. Agora, eu só desejo que Yu cresça em segurança e com saúde. Eu não quero que ele sofra mais dificuldades de viagens constantes. Portanto, em relação ao que você busca, receio não poder concordar. Não importa. Vou esperar até você mudar de ideia. Marquês. 10 anos atrás, nós ainda éramos jovens. Agora, você ocupa uma alta posição. E eu me casei com uma família proeminente, criando filhos. Nós não somos mais nossos antigos US. As coisas mudaram, as pessoas não são mais as mesmas. Não podemos voltar. Sim. As coisas mudaram, as pessoas não são mais as mesmas. Mas agora, finalmente tenho a chance de te proteger novamente. Yu. Nós também deveríamos ir para casa. Vamos. Sim. The film was translated and narrated by M. Media.
Você encontrou alguma notícia sobre a senhora? Depois que a senhora compareceu ao banquete, ela levou o jovem mestre de volta para a propriedade do Duque Gengo. Propriedade do Duque Genguo. Excelente. Marquês. Para onde vai? Isso é sequer uma pergunta. Claro, vou buscar Jiang Wanqian e você. Marquês. Vai de mãos vazias? Sim. Você deveria trazer alguns presentes. Vá rapidamente. Peça à cozinha para preparar alguns pratos que Yu geralmente gosta de comer. Marquês. Normalmente, a cozinha não prepara para o jovem mestre as suas comidas favoritas. Os cozinheiros nem sequer sabem o que o jovem mestre gosta de comer. Como eles podem não saber? Antes, com a sua atitude em relação ao jovem mestre, ninguém conseguia perceber o que estava a acontecer. Ninguém ousava preocupar-se com as preferências do jovem mestre. Então, prepare uma porção de tudo. Contanto que ele coma, saberemos do que ele gosta. Vá. Propriedade do Duque Gengu. Marquês, por favor, retorne. Nossa Senhora disse explicitamente que não vai te ver. Ela é realmente tão insensível. The film was translated and Eu trouxe narrated by as comidas Media. favoritas dele. Comidas? Você realmente sabe o que o jovem mestre gosta de comer? Enquanto a senhora estava com ele, morando na residência do Marquês durante aquele período, você se importou com eles alguma vez? Em seu coração e olhos, havia apenas aquela mãe e filho de sobrenome Su. Você. E agora? Ainda quer ficar com raiva? Marquês, abra seus olhos e veja claramente. Esta é a nossa propriedade do Duque Gengo. Mesmo que um servo cometa um erro, não cabe a você, Marquês, punir. Já dai. Não foi isso que eu quis dizer antes. Talvez eu realmente tenha feito um pouco de errado com Wang Ken. Mas agora é diferente. Por favor, me deixe entrar. Deixe-me explicar a ela pessoalmente. Marquês, você ainda deveria voltar logo. Ainda estamos te mostrando cortesia agora. Se você não sair logo, teremos que usar métodos sem cortesia para fazer você sair. Ela tem que ficar tão brava comigo. Com raiva? Você realmente ainda pensa que Nossa Senhora está fazendo birra? Quem foi que naquela época estava em profunda crise? E quem foi que, ao se casar com Nossa Senhora, não só conteve o desastre, mas também ganhou um título nobre e fez com que toda a mansão já o prosperasse? Quem diria que sua mansão já o trataria seu benfeitor, quebrando pratos e taislas, para não falar em gratidão, mas também seria ingrata? Eu nunca esqueci o bem que ela trouxe para a mansão Zhao. Você não se esqueceu? Então, e aquela pessoa de sobrenome Zhu? Marquês, você precisa entender claramente. Os tetas da nossa propriedade do Duque Gengo está muito acima da residência de um marquês. Nossa Senhora é uma filha nobre de uma família prestigiada. Foi sua mansão já o que se casou acima de sua posição. Ela não é nenhuma grande beleza. Como ela pode deixar sua família, Zhao, maltratá-la repetidamente? As palavras que eu precisava responder já foram ditas. Se o Marquês não tiver mais nada, por favor, retire-se. Já dai. Senhora, eu transmiti tudo o que você me disse a ele, um por um. Boa Zhao Jai. Vou te pagar bolinhos de gergelim mais tarde. Senhora, quais são os seus planos para o futuro? A vida sempre tem que olhar para frente. Vou levar um passo de cada vez. De qualquer forma, eu não vou deixar Yu Yu voltar comigo para viver aquela vida difícil novamente.
Estas são as pessoas da residência do Marquês que Yu moldou. Jiang Wankeng, Zhao Dai, Yu. Realmente não há eu. Marquês, esta é a figura de argila que acabei de moldar. Olhe, não se parece exatamente com você. O que você quer dizer comparece? Quem te permitiu brincar com coisas tão sujas na residência? E você ainda ousou comparar esta figura de argila a mim? De agora em diante, não me deixe ver você sendo tão mal educado novamente. Portanto, naquela época eu forcei Yu a dar o quarto dela para Mingyan. E o que Mingyan quebrou foi precisamente o último pedaço de mim no coração de Yu. Jiang Wankeng, você levou Yu embora da residência do Marquês sem a proteção de um pai. Ele pode realmente viver bem? Bambo. Lá fora. Pêssego. Flor. 3. 2. Galhos. Você escreveu tão bem, Yu. A primavera chegou. Yu. Nossos bons dias também estão chegando. Mamãe, estou cansado de escrever. Quero ir para o pequeno pátio para brincar um pouco. Tudo bem. Então a mamãe vai brincar com você. Que tal? Vamos brincar. Com a bolinha mais divertida. Vamos. Eu pensei que os dias depois de deixar a residência do Marquês seria uma luta cautelosa, uma sobrevivência difícil. Mas eu nunca imaginei que eu não teria mais que me preocupar com assuntos domésticos para os outros, apenas me importando com minha própria vida e a do meu filho. Como é maravilhoso. Eu não tenho mais que enfrentar os humores de Zhao Jian o dia todo. Nem me preocupar se cada palavra e ação minha o irritaria. Trazendo seu desprezo sobre Yu e eu. A mamãe está aqui. Você é tão bom. Na propriedade do Duque Zhengu. Eu sou uma filha legítima altamente estimada. E Yu também pode desfrutar de tratamento favorável em todos os aspectos. Eu não tenho mais que trabalhar incansavelmente do amanhecer ao anoitecer, servindo chá para Zhao Jian. Nem tenho que ficar acordada a noite toda, esperando que ele volte para o meu quarto. Acontece que partir é realmente tão libertador. Yu. Mamãe, deixar a residência do Marquês é realmente tão alegre. Se eu soubesse antes, o teria deixado mais cedo. Olha para você. Você brincou até ficar parecendo um gatinho malhado. Zhao Jian costumava não permitir que Yu brincasse com essas coisas. Ele acreditava que ele próprio estava desgraçado. Agora, eu só espero que Yu possa crescer em segurança e feliz. Marquês, não é bom. Antiga amiga íntima da senhora, que foi especialmente conferida pelo imperador, aquela estimada princesa do condado, está a vir à residência do Marquês para visitar a senhora. Então por que você ainda está aí parado, atordoado? Vá rápido e convide a senhora. Agora, eu gostaria de ver que desculpa você ainda tem, para não voltar à residência do Marquês. Que a senhora traga Yu de volta também. Este encontro com a princesa do condado é um grande acontecimento, afinal.
E depois que eles voltarem, faça-me ver primeiro. Mas o seu servo já enviou alguém. A senhora disse que, uma vez que se divorciou de si, ela já não é uma pessoa da residência do Marquês. Os assuntos da residência do Marquês também não são da sua conta. Que divórcio? Eu concordei. Ela só quer ver se eu vou me humilhar e implorar a ela. Eu irei pessoalmente convidá-la agora. Eu sou o mestre desta casa. Se eu disser para você ser meu, então você deve ser. Mas, jovem mestre Will, nunca agiu dessa forma. Quem te permitiu chamá-lo de jovem mestre? Ele é apenas um filho ilegítimo que o papai expulsou. Minyan, Ele realmente ainda se importa comigo. Embora ele seja áspero com suas palavras, ele ainda não consegue evitar vir cuidar de Minyan? Papai, Minyan. O que você estava dizendo agora? eu disse. Will é um filho ilegítimo que foi expulso. Ele não pertence à residência do Marquês de forma alguma. Você é meu papai. Quem te ensinou a dizer isso? Isso não precisa que ninguém ensine. Você é meu papai. A casa de Will, o status dele e o papai dele deveriam pertencer todos a mim e a mamãe. Jaolan. Minyan. Jaolan. Minyan ainda é jovem. Ele ainda é uma criança. Eu te imploro, não o trate assim. É essa rotina de novo. O problema que esta criança me causou não é o suficiente? Jaolan. Minyan ainda é jovem. Ele não entende nada. Não importa o que ele fez de errado. Eu, como mãe dele, devo arcar com isso por ele. Você aguenta isso por ele? Você certamente deveria aguentar isso por ele. Ele pode abertamente dizer tais palavras. Não é tudo porque você o ensinou. Jaolan. A cerimônia de adoção naquela época. Foi você quem enviou Minyan para tomar o lugar de Will. Esses assuntos, em toda a residência do Marquês, são conhecidos por todos. Escreva esta frase de 8 caracteres. Jia Shell Jingwu Bribing Zu DC. Então você pode tirá-la. Que o Marquês cuide bem de si mesmo. Portanto, naquele dia, eu, tão sensatamente me chamou de Marquês, e eu, seu pai biológico. Na verdade, me regozijei secretamente, pensando que a criança era sensata o suficiente. Jaolan. Qualquer raiva que você tenha em seu coração, não importa como, você pode descontar em mim. Mas Minyan ainda é jovem, ele não entende nada. Você não pode dar a ele mais calor e amor? Jaolan. By M Media. Se ouvir Jian Wanken, devo explicar tudo a ela claramente. Fui completamente enganado por Zhu Manhao. Jian Wanken. Então, acontece que todo esse tempo, você tem me evitado. Porque você tem outra pessoa. Presunçoso. Zhao Jianyan. Como ousa falar comigo assim? Você perguntou a alguém para me dizer que estava entediada na residência, razão pela qual o levei para passear pelas ruas. Não use seus pensamentos imundos para especular sobre meus relacionamentos. Tio. Você leve Yu de volta primeiro. Eu consigo lidar com isso sozinha. Então tome cuidado. O Marquês chegou de repente à residência. Qual é o seu propósito? Agora você está até tendo casos. Sem evitar as pessoas, não é? Porque meu tio de repente apareceria na propriedade do Duque Jingguo. Você o seduziu. Você não está entendendo? Yu o chamou aqui. Se você não consegue falar direito, cale a boca. Você está se sentindo culpada. Você encontrou um novo amante tão rapidamente? Você é realmente algo? Zhao Jianyan, você está louco? Ainda não admite. Esse é meu tio. Ele gostava de você há tanto tempo. Não pense que eu não sei. Você realmente me toma por tolo? E daí se for? Com que direito? Você pode abertamente trazer sua paixão de infância para casa. Registrar o filho dela na genealogia da família.
e criá-lo como seu próprio filho. Porque eu não posso encontrar outro bom marido. E eu aqui pensando que, em relação ao que aconteceu antes, eu também tinha alguma responsabilidade. Eu vim especificamente para ver você e hoje, quem teria pensado que você me daria um presente tão grande? O Marquês terminou de falar. Não há mais nada, ah? Vamos. Volte comigo. Eu não vou voltar. Jiang Wanken, estou te dando uma chance. Uma chance. Zhao Zhenyan. Yu e eu te demos 7 anos de chances. Você alguma vez nos valorizou? O laço entre nós termina aqui. Por favor, tenha algum respeito próprio. Jiang Wanken, por quanto tempo mais você vai causar problemas? Nestes últimos dias, já tive inúmeras pessoas vindo à sua porta para se desculpar. Eu vim pessoalmente, apenas para ser hostilizado por sua criada Xiao Dai. Você não quer apenas me ver em um estado patético, curvando a cabeça. Isso não deveria ser o suficiente? Ele não entende o que estou dizendo. Como eu poderia não saber? Como eu alguma vez gostei de essa pessoa sem coração e sem cérebro em primeiro lugar? Uma coisa é você se meter em confusão sozinho. Mas você tem que envolver Yu também. Você sabe que Yu é o único da nossa família Xiao. O que da família Zhao? O que aconteceu na cerimônia de adoção? Você acha que todos nós esquecemos? Se não fosse por mim, sempre ficando ao lado de Yu. E a propriedade do Duque Zhengu nos apoiando. Uma criança que foi publicamente despojada de seu status de filho legítimo. Quanto de crítica ele teria que suportar? Você já pensou sobre isso? Se eu não o levar embora, devo deixá-lo ficar com alguém que não o reconhece, que não o permite chamá-lo de pai, um estranho, pelo resto da vida dele? Eu sei. O que aconteceu antes afetou você e Yu, mas assuntos que dizem respeito à nossa própria família podem ser discutidos em casa. Eu não vou voltar. Zhao Zhenyan, essa é a sua casa. Não a casa de Yu e minha. Você alguma vez, nem que por um dia, considerou Yu e eu como família, como você o tratava antes? Suas ações em relação a ele. Você sabe o quanto de trauma elas o deixariam? Ele está agora completamente desapontada com você. As mágoas que meu filho sofreu por sua causa levarão uma vida inteira para cicatrizar. Se você não quer que ele sofra por uma vida inteira, então, por favor, fique longe dele. A maneira como o tratei antes foi tudo por sua causa. Se não fosse pela sua trama meticulosa antes, eu poderia ter nutrido um ressentimento tão profundo por uma criança. Zhao Zhenyan. Yu é seu próprio filho. Você prometeu a ele que participaria da cerimônia de designação do herdeiro, e pessoalmente entregou a ele o traje cerimonial do herdeiro. Mas no final? O que estava escrito naquela tábua ancestral era os 8 caracteres do filho de Zhu Men Yao. Você permitiu que um estranho se tornasse o herdeiro da residência do Marquês em seu lugar. Como você espera que Yu se sinta? Zhao Zhenyan, antes de Zhu Men Yao entrar na mansão, eu ainda podia explicar e te acobertar. Mas você tomou essa decisão publicamente. Como você espera que Yu se sinta? Ele não é insensível. Ele entende. Ele não é um gatinho ou cachorrinho que você criou. Mas, não importa o que, é tudo um assunto particular da nossa família. A portas fechadas, qualquer resolução teria sido boa. Mas agora, porque você tem que deixar um estranho, meu tio, se envolver? O que isso significa? The film was translated and Nossa narrated família. by M Media. Zhao Zhenyan. Você nos perdeu completamente, mãe e filho. Não temos mais um lar com você. Você não é digno. Jiang Wanken. Estou te informando. Não discutindo com você. Eu sei disso. Para ser dura, não passa de uma ordem. Todos esses anos, você já teve uma atitude diferente em relação a mim? Há muito tempo me acostumei com isso. Sem minha permissão. Não chegue tão perto. Em relação a mim, você deve mostrar respeito e amor. Não cruza a linha e viola a decência. Entendeu? O Marquês está de volta. Não me toque.
Beba rapidamente uma tigela de sopa para curar a ressaca. Zhao Zhenyan, o que exatamente você pensa que eu sou? Sou eu uma serva da sua residência do Marquês. Para ser casualmente espancada e repreendida, sou uma dama nobre de uma família renomada da propriedade do Duque Zhengu. Minha família me prezava. Não sou para você me aviltar casualmente. Mas você sozinha com uma criança, voltando para a casa dos seus pais. Que tipo de comportamento é esse? Sem o meu apoio, você teria uma vida muito difícil. Zhao Zhenyan. Sim, você constantemente ao nosso lado, nos lançando olhares sujos. E nos fazendo viver com medo. A vida atual de Yu Yu e minha é muito feliz. Além disso, nossa partida convenientemente abre espaço para você e Zhu Mengyao. É uma situação ganha-ganha, não é? Estávamos falando de Yu muito bem. Por que trazê-la à tona? Você não pensa secretamente. Dessa forma, você a recebeu grandiosamente na mansão, e abertamente elevou um estranho para ser o filho legítimo. Se o que você sempre pensou é Zhu Mengyao e no filho dela, porque você ainda está descaradamente vindo implorar a mim e a Yu Yu. O que você quer de nós? Quem disse que eu me importo com ela? Jiang Wanken, não presuma sempre que você me entende tão bem. Eu odeio quando os outros especulam sobre mim. De agora em diante, eu não vou mais. Vá em frente e goste da sua Zhu Mengyao e do filho dela. Viva feliz para sempre com eles. Não tem nada a ver comigo e com Yu Yu. Quando foi que eu disse que eu queria morar com eles? Sua criação te ensinou a falar com seu marido. Assim? Já estamos divorciados. Eu não concordo. Zhao Zhenyan, você claramente admira Zhu Mengyao. Eu já abri espaço para vocês dois. Por que você simplesmente não me deixa ir? Ou você está dizendo que você quer me tomar como concubina em vez disso, só para me enojar? Eu nunca tive tal pensamento. Você pode, por favor, parar de pensar tanta bobagem. Jiang Wanken, você pode, por favor, parar de testar minha paciência? Vou te dizer uma última vez. Pegue e vá para casa. Eu não vou voltar. Você conhece meus métodos. O que eu quero, eu sempre consigo. Se você não voltar, eu tenho 10.000 maneiras de fazer você. Certo. Aguarde e verá. Eu gostaria de ver o que você pode fazer comigo. Zhao Zhenyan. Se você não quer que eu e meu filho cortemos todos os laços com você, então não use seus métodos. Jiang Wanken, aguarde e verá. Mais cedo ou mais tarde, eu farei você obedientemente voltar para a palma da minha mão. Zhao Zhenyan. De agora em diante, eu não quero que você apareça novamente diante de mim e de Yu Yu. Se você insistir em seguir seu próprio caminho, eu farei você entender o que significa se arrepender tarde demais. Que gosto estranho é este? Este é o seu favorito. Chá de flores de espinheiro marítimo. Eu costumava gostar, mas não gosto agora. Então experimente isto. O bolo macio, doce e entorpecente, um tributo especial para a Associação Shaanxi. Venha, Yu Yu. Espere. Este bolo macio. O sabor está estranho. A agulha de prata ficou preta. Está envenenado. Quem é tão audacioso a ponto de ousar nos envenenar? Guardas. Tio, não grite. Nesta cidade, há quem ressinta tanto a nossa mãe e filho,
que nos desejam mortos. Apenas Zhu Men Yao. Já que ela insiste em me forçar a agir contra ela. Então eu concederei o desejo dela. Propriedade do Duque Jingu. Já é tão tarde. E eles ainda não voltaram. Talvez o jovem mestre estivesse a brincar demais, razão pela qual regressaram tarde. Não importa o que, o fato de ela ter levado Yu e não ter voltado a noite toda. Eu ainda não acertei as contas com ela por isso. Este assunto. Quando ela voltar. Eu vou resolver isso lentamente com ela. Marquês, na verdade, sinto que este assunto não é culpa da senhora, mas sua. Você ficou bem ousado agora. Ousando-me criticar até mesmo a mim. Marquês, olhe, fica agitado com apenas algumas palavras. É tão feroz. Como é que a senhora se atreveria a regressar a casa consigo? Isso é porque ela sabe que é culpa dela. Ela está fazendo uma cena comigo agora. Não é apenas para me fazer humilhar. Implorar ela repetidamente. A esposa do Marquês não é esse tipo de pessoa. Sabe melhor do que todos nós. A senhora não é como a senhorita Zhu, que adora chorar e fazer alarido, ou fazer-se de mimada. Ela está habituada a carregar tudo sozinha. Ela nunca incomoda os outros se puder contar consigo mesma. É precisamente por causa disto que ela lhe poupou muitos problemas, tanto internos quanto externos. Marquês, mesmo que não diga aos outros. Este servo consegue ver. No seu coração. Já deve ter começado a importar-se com a senhora, não é? Não fale bobagem. Onde você viu isso? Marquês não conhece a verdadeira face do problema, apenas porque está tão imerso nele. Este servo seguiu desde a infância, naquela altura, o que a senhorita Zhu lhe disse, aqueles votos solenes. Mas quando a nossa família já o enfrentou a desgraça, ela fugiu sem olhar para trás. Agora que ela sabe que a nossa família já se reergueu, e se tornou uma nova nobreza da dinastia atual, ela simplesmente reaparece. Como pode haver tal coincidência neste mundo? Mas a senhora é diferente. Quando a residência do nosso Marquês estava no seu ponto mais baixo, a senhora permaneceu ao seu lado, Marquês, nunca o abandonando. Ela apoiou-nos totalmente nas dificuldades. E ela usou o seu poder e estatuto para ajudar a nossa família já a ascender. Marquês, a senhora é verdadeiramente aquela que se preocupa genuinamente consigo. Está tudo bem. Eu estou aqui. Enquanto nós, marido e mulher, estivermos em sintonia, não haverá obstáculo que não possamos superar. Marido e mulher de uma só mente. Já que somos casados. Prosperamos juntos. E sofremos juntos. Eu entendo este princípio. Eu sempre ficarei ao seu lado. Compartilhando alegrias e tristezas. Nunca te deixando ou abandonando. No segundo dia do casamento deles. Ela já havia dito tais palavras. Sim, Marquês. A senhora é uma pessoa de bom coração. A sua sinceridade não deve ser traída. Wan Ken. Se você tem algo a dizer. Vamos entrar e conversar. Certo. Vamos entrar e conversar. Wan Ken. O Marquês tem visitado frequentemente ultimamente. Ele deve ter questões ainda não resolvidas. Por que não resolver tudo hoje? Para que possamos seguir caminhos separados de agora em diante. E não devermos nada um ao outro. Você me permitiu entrar só para me dizer isso? Caso contrário, você acha que há mais alguma coisa para nós conversarmos? The film was translated and narrated Eu sei, by M. você ainda está zangada com o assunto de Zhu Mengyao. Eu prometo a você, contanto que você volte, eu nunca mais me encontrarei com ela. Marquês. A esta altura, você ainda não sabe onde você errou. Chega. Eu não quero mais discutir ou me envolver com você. Os papéis do divórcio. Eu já enviei alguém para entregá-los. Assine-os o mais rápido possível. Você realmente vai se divorciar de mim? Caso contrário, eu não tenho tempo para brincar com você. Assine-os rapidamente. Eu concederei o desejo seu e de Zhu Mengyao. Wan Ken.
Eu sei, algumas coisas que fiz antes estavam erradas, mas agora, eu já me desculpei educada e gentilmente, com você. Você não pode ficar remoendo a mesma coisa. E se recusar a me deixar ir, pode? E daí? É claramente sua culpa. Como isso se transformou em eu me agarrando, Zhao Zhenyan? Você não é ridículo. Você. Não importa, a carta de divórcio que eu te enviei. Já que você escolheu ignorá-la, então eu vou escrever outra bem aqui. Nós vamos nos separar aqui. Você ousa. Por que eu não ousaria? Zhao Zhenyan, você não está relutante em me deixar ir, está? Ou melhor, você de repente percebeu que se apaixonou por mim? Eu. Zhao Zhenyan, você me ama. Você realmente se apaixonou por mim. Não me toque. Eu te acho repugnante. Imprudente. Jiang Wanken, quem te ensinou a falar comigo assim? Você claramente costumava. Claramente para você, ser totalmente obediente, enquanto você estivesse infeliz. Eu cederia e suportaria. Certo? Zhao Zhenyan. Estou cansada de viver esses tipos de dias. Por que você acha que eu deveria te admirar, te reverenciar e ter minha dignidade pisoteada por você repetidamente? Aos seus olhos, o que eu sou? Eu sou exatamente uma pessoa de carne e osso. Eu não sou nem tão boa quanto os cois e gatos no pátio. Sou. Você tão descaradamente pisoteou minha dignidade. Usou minha admiração por você, aproveitando minha bondade para com você, enquanto cuspia em mim. Você tão indiferentemente diz que sabe que errou e espera que eu te perdoe. Por quê? Na carta de divórcio, eu já escrevi muito claramente. De agora em diante, eu nunca mais te admirarei. Mas. E o eu? O futuro dele? Quais são seus planos para ele? Não tem nada a ver com você. Ele não irá com você. É assim? Então você se enganou. Ele é meu filho. Vou mandar alguém buscá-lo. Se você não voltar, pode esquecer de vê-lo novamente. Você ousa. Ele é meu filho biológico. O herdeiro legítimo da residência do Marquês. Ele não é. Você não esqueceu, não é? No 8º aniversário dele, ele foi permanentemente despojado desse status. Vou restabelecer a posição dele. Além disso, diante de toda a família, eu vou grandiosamente realizar uma cerimônia para ele. Enquanto eu quiser. O que ele quiser, eu posso dar a ele. Eu também posso. Não pense que a residência do seu marquês é realmente vasta e poderosa. Comparada à propriedade do nosso Duque Zhengo, sua família Zhao é muito inferior. No seu coração, você nunca o tratou como seu filho biológico. Agora você está encenando de novo. Para que você está fazendo isso? Não importa para quem eu esteja fazendo isso. Eu só quero anunciar ao mundo que Yu é da linhagem da minha família Zhao. Esta é uma verdade que você nunca poderá esconder nesta vida. Você é realmente desprezível. Jiang Wanken. É melhor você pensar bem. Yu vai deixar você, esta mãe, para sempre. Pese as consequências você mesma. The film was translated and Você narrated está by M sonhando. Media. Não toque na minha mãe. Eu não tenho um pai tão sem coração quanto você. No meu coração, só existe minha mãe. Você. Yu está bem, certo? Mãe, não fique triste. Yu vai cuidar bem de mim. E Yu sempre estará ao seu lado. Apenas se divorcie dele. Eu te apoio. Garoto, quer você me reconheça ou não,
Isso não cabe a você decidir de forma alguma. Eu vou crescer mais cedo ou mais tarde. E vou proteger a mãe mais cedo ou mais tarde. E tudo o que você fez terá um preço. Você. Certo. Eu irei com você. Mas eu tenho condições. Fale. Primeiro, não vou gerir os assuntos da residência, nem os assuntos de família. Não vou gerir nada, grande ou pequeno. Voltarei com você. Mas Yu fica aqui. Não. Por quê? O Marquês está tão ansioso para recusar. Está se sentindo culpado? Assim que minha vida melhorar, eu naturalmente trarei Yu de volta. No entanto, isso depende do seu desempenho. Tudo bem. Eu prometo a você. Segundo, não permitirei que Zumen Yao entre no meu quarto sem motivo algum. Nem mesmo meio passo. Se eu a encontrar tentando me prejudicar, tirarei a vida dela sem piedade. Não mostrarei misericórdia. Sem problemas. Eu direi a ela, para cumprir as regras. Terceiro, já que não estamos nos divorciando, os bens da família já serão divididos comigo, metade para cada um. Assine Sally. Se voltar atrás. Volte comigo. Eu assinarei imediatamente. Sem problema. Vamos. Yu, meu querido. A mamãe irá com o Marquês. E ficará por um tempo. Depois de algum tempo, voltarei para te buscar. Você não pode não voltar. Alguns assuntos sempre precisam ser resolvidos de forma limpa, em vez de se emaranhar e sofrer muito. É melhor cortar decisivamente e acabar logo com isso. Quando você crescer, você também deve ser tão decisivo quanto a mamãe, entendeu? Sim. Cuide-se. Cuide bem dos seus tios. Deixe-me me preparar. Assim que terminar, voltarei com você. Quer você esteja zangada ou ressentida, é melhor do que não voltar comigo, não ter lugar para mim em seu coração e me esquecer. Tudo bem. Eu esperarei por você. Zhao Zhenyan. Você insistiu em me forçar a voltar. Então eu levarei vocês e o Men Yao. E despacharei vocês dois. Eu só espero que você nunca se arrependa da sua decisão de hoje. Você não disse que o que você fez foi impecável, porque ela, Jiang Guanqing, vivo e bem, e ela foi até levada por Zhao Jinyan, de volta à mansão. Sua serva também não sabe. Aquele pastel, sua serva viu claramente. Entregue nas mãos da serva, da senhora Jiang. Agora isso é ótimo. Jiang Guanqing está de volta. De agora em diante nesta mansão, terei ainda menos um ponto de apoio. Não, devo ir encontrar Zhao Lan. Devo fazê-lo. Nunca ver aquela mulher. Nunca mais verei Jiang Guanqing. Não, senhora. O Marquês está furioso agora. Se a senhora for agora, absolutamente, ele terá ainda menos pena de si. Então o que posso fazer? Devo apenas assistir impotente. Enquanto Jiang Guanqing, mais uma vez, arrebata meu marido? Isso absolutamente não pode acontecer. Já que as coisas chegaram a este ponto. Senhora, por que não vamos até o fim? Aproveite esta oportunidade. E diretamente. Você? Como pode ser? Esta é a residência do Marquês. Se algo acontecer, nem você nem eu podemos escapar da responsabilidade. Quem lhe disse para agir diretamente? Senhora, sua serva quer dizer. Voltei para o lado de Zhao Zhenyan, observando lidar com os deveres oficiais todos os dias. E no momento apropriado, oferecendo-lhe uma tigela de chá. Era como se tivéssemos voltado ao passado. Ele também, como prometido, não mais indulgia Zumen Yao e seu filho. Além disso, ele estabeleceu regras para eles, para me prestarem seus respeitos todas as manhãs e noites, dando-me total prestígio como a senhora da casa.
Só eu sei que um leopardo não pode mudar suas manchas. Como um espelho quebrado pode ser consertado. Zhao Zhenyan, entre você e eu. Nosso destino já está esgotado. Senhora. Marquês, seus deveres oficiais são pesados. Então você também deveria prestar mais atenção ao descanso. Naturalmente. Você está de volta na mansão há vários dias. Está acostumada a viver aqui. Graças à benção do Marquês, tudo está bem. Você. Você pode, por favor, parar de me chamar assim de agora em diante? Marquês. Então como devo chamá-lo? Me chame de Jalain. Marquês, você está brincando. Esta é a residência. Público é público. Privado é privado. Devemos ser cautelosos em nossas palavras e ações. Não deixe que os criados espalhem fofocas novamente. Marido, por favor, tome um chá. Público é público. Privado é privado. Isto é na residência do Marquês. Seja atenta ao seu tratamento. Não deixe os criados fofocarem. Venha. Estes são os doces que preparei para você. Experimente. Marquês. Se Zhu Mengyao quisesse me matar, o que você faria? Como assim? Zhao Yao é uma mulher tão frágil. Como ela ousaria? Eu sabia que você diria isso. Wan Ken. Eu a instruí especificamente. Você é a esposa legítima com quem me casei. Ela deve respeitá-la, amá-la e servi-la como a senhora da casa. Ela também me fez um juramento solene de que nunca mais a ofenderia. Então, você pode mudar seu preconceito contra ela. Como esperado. Algumas palavras, mais ditas, são inúteis. Marquês. Se não houver mais nada, eu me retirarei. Tem certeza de que não há problema desta vez? Não se preocupe, senhora. Esta noite ela certamente perecerá. Jiang Guanqing. Esta noite é o seu dia da morte. Eu gostaria de ver como você pode sobreviver. The film was translated and narrated by M Media. Eu finalmente esperei por Zhu Mengyao para agir contra mim novamente. Também é hora de despachar vocês dois. Senhora, a senhora está bem? Estou bem. Só me sinto tonta de repente. Devo ficar bem depois de descansar um pouco. Senhora, o que há de errado? Nada. De repente sinto um pouco de aperto no peito. Parece que o remédio está a fazer efeito. Senhora, por favor, descanse bem primeiro. Esta criada irá reportar ao Marquês imediatamente. E encontrar um médico para a senhora. Isso. Isto é para o Marquês, certo? Esta criada irá levá-lo para a senhora.
Zumen Yao. Já que você o ama tanto, então eu pessoalmente o despacharei. Não se preocupe. Assim que ele se for, eu a enviarei para o mesmo lugar que ele, para serem um par de amantes condenados com ele. Como foi? Não se preocupe, senhora. Esta criada viu com os próprios olhos que ela entrou no quarto e de repente desmaiou. Sério? E mais, este remédio é incolor e inodoro. Em menos de meia hora, ela certamente morrerá. Ah, certo. Isto foi o que ela preparou para o marquês. Os pastéis. A senhora deve ir rapidamente tranquilizá-lo. Absolutamente não o deixe ver quaisquer pistas. Jiang Guanqing. Assim que você morrer, serei a senhora desta residência do marquês. Você só pode culpar a si mesma por bloquear meu caminho. Caso contrário, você não teria morrido uma morte tão patética. Jaolan. É tarde. Tome alguns refrescos. Descanse seus olhos. Por que é você? Onde está Wang Ken? Ultimamente você. Por que você sempre pergunta sobre a senhora? Você está insinuando que não a sirvo bem o suficiente? Você está se distanciando deliberadamente de mim? Wang Ken acabou de voltar para a mansão. Eu deveria cuidar mais dela. O que é justo. Jaolan. Desde que a senhora voltou para a mansão, você não veio me ver nenhuma vez. Você ainda está incomodado com o erro que cometi da última vez? Não. Não peço para estar em pé de igualdade com a senhora. Só peço para ter um lugar para ficar na mansão. Ter um lugar para ficar seria suficiente. Isso é natural. Não se preocupe. Jaolan. Mesmo que você não queira me ver agora, por favor, aceite esta pequena amostra da minha consideração. Você preparou isso? Isso não está certo. Eu instruí Wang Ken a prepará-lo para que eu pudesse jantar com ela esta noite. Talvez Jaolan e eu sejamos da mesma opinião. Eu adivinhei. Como está? Delicioso. Jaolan. Recentemente aprendi uma nova canção. Quero cantá-la para você. Ouça mais tarde. Jaolan. Você não tem vindo ao meu quarto me ver ultimamente. Sinto muito a sua falta. Você pode ficar comigo um pouco mais? Jaolan, o que há de errado com você? Você. No doce. O que você colocou? Eu não coloquei nada nele. Este pastel. Não é este o que eu dei para Jiang Guanqing da última vez. Você tentou deliberadamente me matar. Eu não. Jaolan. Jaolan. Guardas. Rápido, guardas. Não me assuste. Acorde. Jaolan. 7 dias depois. Senhora, chegou. O marquês recuperou a consciência? Ele está apenas a olhar com os olhos arregalados, a olhar fixamente. Ele não responde a nada. Zumen Yao e a sua criada. Aquelas duas vadias. O que disseram as autoridades? Conspirando para prejudicar o mestre, e assassinato bem-sucedido. Naquela época, ela usou a residência do marquês para ofender muitos altos funcionários e nobres da capital. Execução imediata por decapitação. Acontecerá dentro destes 2 dias. Ela safou-se facilmente. Uma mulher venenosa como ela merece ser desmembrada por 5 cavalos. E desmembramento público. Ela é apenas uma mulher fraca. E para acabar assim agora, é bastante trágico. O filho dela também foi levado por um velho mendigo da rua, sem ninguém em quem confiar. Ele só pode mendigar para viver agora. É uma pena que o nosso marquês tenha sido prejudicado por ela. Agora a sua vida ou morte é incerta. Vou entrar e ver.
Agora mesmo. O que eu disse a ele? Você ouviu tudo. Ser profundamente confiado por alguém, e depois apunhalado pelas costas. Como é que isso se sente? Se você não tivesse, naquela época, causado uma cena na cerimônia de adoção, me intimidado e ao meu filho, e até nos culpado por sermos humildes, então hoje você não teria caído a tal estado. Mas você sofreu apenas por 7 dias. Nós sofremos por 7 anos. Naquela época, eu disse. Zhu Mengyao queria me matar. Você não acreditou. Agora que você experimentou isso por si mesmo, sofreu todo tipo de tormento. Você deveria finalmente descansar em paz. Zhao Len. Olhe. O sol está destinado a se pôr no oeste. Aqueles 7 anos em que eu te admirei. Talvez desde o início. Foi um erro. O Marquês faleceu. Zhao Zhenyan se recusou a se divorciar de mim. Ele me deu metade da propriedade da família. A outra metade vai para o nosso filho, Yu Yu, com este dinheiro. Meu filho e eu podemos desfrutar plenamente da vida. Eu não preciso mais ficar enclausurada neste pátio sombrio, agindo como uma marquesa adequada. De agora em diante, minha vida pertence apenas a mim mesma.